Olá, eu sou o Joadir e mais uma vez estou aqui para continuar os resumos da saga Operação Cavalo de Troia. E hoje eu vou falar do primeiro encontro de Jesus com o governador e procurador Pôncio Pilatos. Bom, Israel naquela época, estávamos no ano 30, Israel estava sob domínio romano. E o cenário político era o seguinte: o imperador era Tibério, o governador da Galileia era Herodes Antipas, o governador da Cesareia era Filipe, que era irmão de Herodes, e o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, que também acumulava a função de procurador nessa sexta-feira, 7 de abril do ano 30. Mas eles saíram antes de entrar lá na casa de Pilatos, encontrar Pilatos. Eu quero informar aqui que o cientista ele conseguiu 2 entrevistas com o procurador, né, com Pôncio Pilatos. A primeira foi através da amizade de Pilatos com José de Arimateia. Ele também fez amizade com José de Arimateia e conseguiu que ele o apresentasse a Pilatos. Ele contando sobre adivinhações, falando do Tibério e tal, que conhecia, etc., que se apresentou lá como mercador grego, etc. E ele acabou fazendo amizade fazendo com que o procurador sentisse simpatia por ele. A verdade é essa. Então ele teve acesso à casa de Pôncio Pilatos 2 vezes. Uma vez antes da crucificação de Jesus e outra vez depois, já na segunda viagem dele lá em Cesareia. E ele conseguiu nessa primeira viagem, nesse primeiro encontro com Pilatos, ele conseguiu inclusive um salvo conduto, né, para ele poder andar à vontade ali naquela época e desconhecido, né? Esse salvo-conduto o livrou de algumas perturbações e também lhe deu acesso com muita facilidade, principalmente à casa de Pilatos nessa época, nesse dia principalmente, né? Então, ele quando esteve com Pilatos, ele fala o seguinte: sinceramente, a imagem que eu havia concebido daquele homem distava muito da realidade. Seu pequeno talhe, talvez 1,5 metro. Sim, porque a altura média daquele pessoal ali, daquela época, era mais ou menos de 1,60 metro, como eu já falei isso. E Jesus tinha 1,81 m. E o cientista também era alto, tinha 1,80 m. Então, o Pilatos era baixo, né? 1,5 m. Ele era gordo e um ventre proeminente que tentava dissimular sob as pregas de uma toga de seda, de esfumado tom violáceo, que caía do ombro esquerdo, envolvendo e enfaixando o abdômen, parte do tórax. Aqui no rodapé tem uma nota dizendo o seguinte: para qualquer médico, aqueles olhos esbugalhados, ele tinha os olhos azuis, Pilatos tinha os olhos azuis, aqueles olhos esbugalhados, assim como o restante das características de Pilatos, obesidade, baixa estatura, edema na face, etc., levariam a suspeitar de uma disfunção da glândula tireoide, entre aspas, entre parênteses, possivelmente hipertireoidismo. E ele continua falando que o Pilatos usava uma peruca loura, né? Tinha o cabelo comprido para trás, mas ele era calvo e usava uma peruca loura e tal para esconder aquilo ali. E não gostava que as pessoas ficavam olhando muito para aquilo.
E também ele diz que uma cárie galopante havia dizimado sua dentadura, salpicando-a de pontos negros que tornavam ainda mais desagradáveis aquele rosto branco, inchado e rotundo como um escudo. Pôncio, consciente desse problema, havia procurado reparar sua dentadura, fazendo colocar 2 dentes de ouro no maxilar inferior e superior. Além disso, cabe dizer que o cientista, já falei isso lá no primeiro vídeo, eu falo sobre isso, mas cabe informar o seguinte: o cientista, ele era um major militar da Força Aérea Americana, ele era também médico, cientista, poliglota, botânico, astronauta, etc. E era também agnóstico. O fato de ser agnóstico foi que pesou mais para que ele fosse escolhido para estar, para descer ali, para estar descer do módulo, estar com aquele pessoal, principalmente para ele ser uma pessoa neutra em relação a tudo aquilo que aconteceu e que ele registrou. Então, ele quando chegava perto de uma pessoa, ele como médico, ele via logo, ele fazia escaneava aquela pessoa. A pessoa abria a boca, ele sabia se a dentição era boa, se não era, etc. E a altura, e se era gordo, se era magro, ele falava tudo isso e colocava no diário, dependendo da pessoa. Então, no caso do Pilatos, além de tudo isso, Pilatos ele é mais ou menos maluco, né? Porque ele fala que Pilatos sofria de TMD, um transtorno maníaco depressivo. Ele era bipolar, sofria de bipolaridade e tal. Então, nas reações de Pilatos, a gente percebe claramente isso. Depois que ele fala isso, né? É lógico. Mas depois que ele fala, a gente percebe que ele toma decisões agora, daqui a pouco ele muda, entendeu? E como no decorrer do julgamento a gente vai ver isso, tá bom? Então essa é a imagem que ele traçou do Pilatos. Bom, eles saindo ali do Sinédrio, eles foram lá para a mansão do Pilatos, para o palácio do Pilatos lá e tal, aquele grupo com Jesus amarrado às costas, etc. E o cientista se antecipou. Por ele ser conhecido do Pilatos, ele não queria que Pilatos o visse com o grupo, né? Porque ele não queria que soubesse que ele fazia, que ele estava com aquele grupo. Até porque ele tinha outras intenções, né? Junto a isso. Bom, então, Pilatos sendo informado que o grupo estava ali já no portão, esse grupo não podia entrar, porque a lei, a religião deles não permitia que eles tivessem contato com pessoas que não era judeu, né? Gentios, né? Que eram gentios, não podia ter contato com esse pessoal antes de uma celebração como a Páscoa, por exemplo. Então eles ficaram no portão ali e Pilatos foi obrigado a descer a escada para falar com eles e tal. Então, ao chegar ao pé da escada, os saduceus se detiveram, né? Advertindo e tal. Pôncio olhou para civis, já que os caras não podiam subir, ele tinha que descer, né? Já contrariado, porque Pôncio Pilatos não gostava deles. Eles não se gostavam, nem um grupo nem outro, né? Porque a Roma estava ali, os romanos estavam ali subjugando aquele povo, né? E eles não se gostavam, mas se engoliam, se aceitavam por motivos fúteis até, né? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. No caso do Pilatos, principalmente, né? Então ele pergunta logo, já desce, já para encerrar, já pergunta: quais são as acusações que tendes contra este homem? Os juízes trocaram um olhar e tal, e uma ordem de Caifás, um dos saduceus, respondeu. Naquele grupo estava, lógico, Caifás em primeiro lugar, né?
Aí o cara responde: se este homem não fosse um malfeitor, não o traríamos a ti. Então Pôncio se orgulhou com aquilo, né? Porque foi engrandecido com aquela palavra do saduceu. Então eu vou resumir o máximo novamente, né? Porque eu apenas marquei alguns textos aqui para não me estender muito. Tá tudo no livro, né? No primeiro volume. Isso aqui é página 392 em diante. O romano, sempre em silêncio, quer dizer, o Pôncio Pilatos, sempre em silêncio, aproximou-se de Jesus e observou-o com curiosidade. O mestre permanecia de cabeça baixa e mãos atadas às costas. Seus cabelos revoltos pelo forte vento ocultavam, em parte, as escoriações de seu rosto. Aquela pancadaria que ele sofreu lá, né? As escondidas. As escondidas, entre aspas, né? Pôncio deu uma volta completa em torno do Nazareno. Depois, sem comentário algum, mas com um mal disfarçado trejeito de repugnância, ele sabia o que tinha acontecido lá. É claro, ele tinha informantes. Sabia que eles não tinham se entendido quanto à penalidade de Jesus. Por isso levaram ele para o governador. Então ele quando chegou à metade, então ele aí olhou, deu a volta no Jesus e tal, observou, olhou, e voltou, para subir a escada. Quando chegou à metade da escada, Pilatos se deteve e, girando sobre os calcanhares, encarou de novo os hebreus e lhes disse: dado que não estais de acordo nas acusações, sabia da confusão que teve lá no Sinédrio, né? Por que não levais este homem para que seja julgado de conformidade com vossas próprias leis? Queria se livrar do problema. A verdade era essa. Aquelas frases do procurador caíram como um jato de água fria sobre os sinedristas, que não esperavam semelhante relutância de sua parte. E, visivelmente nervosos, responderam: não temos o direito de condenar um homem à morte. E este perturbador de nossa nação, merece a morte por quanto tem dito e feito. Esta é a razão pela qual viemos a ti, para que ratifiques essa decisão. Pilatos, então, sorriu maliciosamente, que se engrandeceu com aquilo ali, né? Porque eles eram juízes, eram autoridade lá no templo, e estavam ali se diminuindo na frente do Pôncio Pilatos. Então, o cientista diz: seu ódio pelos judeus era muito mais profundo do que se podia supor, né? Pilatos sorriu maliciosamente. Pilatos sorriu maliciosamente. Aquele público reconhecimento da impotência judia para pronunciar e executar uma sentença de morte, mesmo contra um dos seus, encheram de satisfação. Seu ódio pelos judeus era muito mais profundo do que se podia supor. Desculpe estar repetindo aqui. Eu não condenarei este homem, diz o Pilatos, apontando Jesus com a mão direita, sem julgamento. Tenho como condenar este homem sem julgamento.
e nunca consentirei que os interroguem enquanto não receber por escrito as acusações. Ele pensou que estava terminado aí. Não vou consentir que interroguem esse homem sem ter as acusações por escrito. Aí ele se ferrou, digamos assim, né? Todavia o procurador havia subestimado os sinedristas. E quando Pilatos considerava que o aborrecido assunto havia ficado resolvido, Caifás entregou um dos rolos que trazia a um escriba judicial que os acompanhava, rogando ao procurador que ouvisse as acusações que havia solicitado. Aquela manobra surpreendeu Pilatos, que não teve remédio, senão deter seus passos quando estava a ponto de entrar em casa. Cada vez mais irritado pela tenaz insistência de Caifás e dos saduceus, dispôs-se a ouvir o conteúdo do pergaminho. E o cara leu lá. O tribunal sinedrista entende que este homem é um malfeitor e um perturbador de nossa nação, com base nas seguintes acusações. Primeiro, por perverter nosso povo e incitá-lo à rebelião. Segunda, por impedir o pagamento do tributo a César. Terceiro, por considerar-se a si mesmo rei dos judeus e propagar a criação de um novo reino. Aí o Pilatos ficou desconcertado, porque eles apresentaram uma acusação por escrito, como ele havia falado, né, pedido. Então ele perguntou ao mestre, que tinha a alegar em sua defesa. Jesus não levantou o rosto. Então Civilis, o centurião, chefe ali, digamos assim, o segurança principal de Pilatos, que havia seguido Pilatos, já queria dar uma porretada em Jesus. Aí Pilatos não deixou. Então Pilatos achou que interrogar o prisioneiro ali, interrogar Jesus Cristo ali, não era adequado. Aí pediu que levasse ele para dentro de casa. Então Civilis fez um sinal ao soldado que estava lá tomando conta de Jesus o tempo todo, né? Que custodiava o rabi, e ambos em companhia de João Zebedeu, o evangelista e o discípulo de Jesus, né? E alguns domésticos do Sinédrio seguiram Pilatos e os oficiais. Então ele fala aqui, o cientista, que ao passar ao meu lado, o procurador, né, Pôncio Pilatos, me fez um gesto convidando-me que eu acompanhasse. Então por isso que ele participou da entrevista, né? Da entrevista de Jesus com Pilatos, porque o Pilatos o convidou. Aí no caminho, né, ele fala logo, diz-me Jasão. Jasão era o nome dado, era o nome que ele usou, passou a usar ali, né? Usava ali o nome de Jasão, o cientista. Diz-me Jasão, conquanto atravessávamos o hall, conheces este mago? Crês que pode ser um zelote? Zelote, como eu já disse em alguns vídeos passados, Zelote era aquele grupo que lutava para a expulsão dos romanos, para a libertação de Israel. Desse grupo fazia parte, por exemplo, Barrabás e os dois que foram crucificados com Jesus. E o Judas Iscariotes só conseguiu que os soldados fossem naquela madrugada lá no Getsêmani, porque disse que Jesus comandava um grupo de zelotes e que estavam acampados fortemente armados lá no Getsêmani. Isso aí eu já falei também. Então o cientista ficou pensando o que responder. Então falou, segundo entendi, seus homens foram destacados à noite até uma propriedade no Getsêmani com o propósito de averiguar
a existência de um acampamento zelote. Encontraram esses guerrilheiros, jogou para cima do romano, né, do Pôncio Pilatos, uma outra pergunta. Isso era característica dos judeus. Responder com outra... É característica dos judeus. Responder com outra pergunta. Mas o cientista aprendeu isso rápido também lá, né? Aí o procurador virou para ele e falou: como é que você sabe disso? Estrangeiro, fora ali do contexto, como é que ele sabia que tinha esse destacado? Então ele diz, né, que num casual encontro com 2 legionários que perseguiam um dos adeptos do Margo. Então ele ficou sabendo ali com os legionários que contou essa história, né? Então o procurador, olha só, o procurador então me confessou que suas informações sobre Jesus de Nazaré remontavam anos atrás, especialmente desde que um de seus legionários lhe contara como aquele mago havia curado um dos seus criados mais queridos em Cafarnaum. Então, pouco a pouco, Pilatos ia se informando sobre Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus e sabia que Jesus não era zelote, e muito menos que aquele grupo era um grupo de zelotes, né, de guerrilheiros. Aí ele, o cientista, interroga mais uma vez o procurador. Todavia, por que acedeste em enviar um pelotão a Getsêmani? Se você sabia que ele não era zelote, se você tinha essa convicção, por que você mandou os soldados lá no Getsêmani para prender esse grupo? Aí tem uma confissão muito especial para nós. Sendo tudo isso aqui verdade, e eu não encontrei meios de achar que não é, que essa viagem não aconteceu. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei, esses 3 anos e pouco, não consegui encontrar uma maneira de não acreditar nisso, né? Bom, então eu particularmente acredito que essa viagem aconteceu e que esse diário é verdadeiro. Bom, aí o procurador Pôncio Pilatos, o gordinho lá, falou o seguinte: tu não conheces ainda essa gente. Tu não conheces ainda essa gente, falando para o cientista. São cabeçudos como mulas. Além disso, minhas relações, digamos, comerciais, com Anás, quer dizer, sogro do procurador, sogro do sumo sacerdote, Caifás, sempre foram excelentes. Não posso negar-te que a procuradoria recebe importantes somas de dinheiro em troca de certos favores. Então, se algo incomodava Anás, ele ia ao procurador com dinheiro. Entendeu? Era uma corja, né? Digamos assim. Não me atrevi, fala o cientista, a indagar sobre a natureza dos favores. Mas o próprio Pôncio Pilatos me forneceu uma pista. Aí Pôncio Pilatos: Anás e esse carniceiro que tem por genro, quer dizer, Caifás, tem feito fortunas à custa do povo e do tráfico de moedas e animais para sacrifícios. Suponho que estáis inteirados do descalabro sofrido pelos cambistas intermediários da esplanada do templo, precisamente por causa desse judeu.
desse Jesus. Então está aqui. Está aqui o motivo da morte de Jesus. Está aqui o motivo da crucificação de Jesus Cristo. Um homem sem pecado, um homem que não fez nada, nem não fez mal nenhum, mas estava incomodando o comércio deles, comércio de sacrifício de animais e de troca de moedas. Pois bem, meus interesses por esse negócio me obrigavam, em parte, a salvar as aparências e ajudar o ex-sumo sacerdote em sua intenção de capturar o mago. É brincadeira a gente ouvir isso, mas está aqui. Aquele descarado, aí fala o cientista, aquele descarado nepotismo da família Anás, colocando os membros de seu clã nos postos chaves do templo, era um segredo de Polichinelo. A atuação do procurador, portanto, pareceu-me totalmente verossímil. Então, o cientista entendeu por que ele mandou o pessoal lá. Por que ele mandou prender Jesus? Autorizou. Porque Anás tinha pedido isso, né? Anás tinha falado. Com muito dinheiro, né? Lógico. Bom, então, entraram na casa, né? Os civis lá à frente, o centurião, abriu a porta e entramos. Ele fala aqui, entramos Jesus, João Zebedeu, outros 2 oficiais e eu. Entraram ali e tal. Ele diz que o Pôncio Pilatos foi diretamente para sua mesa e convidou o Nazareno a sentar-se. Então Jesus sentou e logo veio Jesus sentou numa cadeira aonde José de Arimateia tinha sentado quando esteve lá com o cientista, na primeira entrevista, que levou o cientista lá para conhecer Pôncio Pilatos. Então, Jesus Cristo sentou na cadeira onde José de Arimateia tinha sentado. E João Zebedeu, João Evangelista, o discípulo, sentou-se na cadeira onde o cientista tinha sentado. Então ele fala aqui, ele volta, né, a falar como médico. A luz que penetrava, o cientista, a luz que penetrava pela grande janela situada às costas do romano, permitiu-me explorar detidamente o rosto do mestre. Jesus havia abandonado em parte aquela atitude de permanente ausência. Sua cabeça agora estava erguida. O nariz e o arco cigomático direito, abre parênteses, zona malar ou do pômulo, fecha parênteses, continuavam muito inchados e o olho, como eu temia, já fora afetado. Quanto ao sobrolho esquerdo, parecia já fechado. Os coágulos de sangue das fossas nasais e dos lábios haviam secado, enegrecendo parte do bigode e da barba. Então ele via sempre isso. Ele estava ali para ver essas coisas. Então por isso que ele relata isso. Pilatos retomou o fio da conversa, afirmando que para começar e para sua própria tranquilidade, abre aspas, não acreditava na primeira das acusações. A primeira das acusações é aquela, por perverter nosso povo e incitá-los à rebelião. Aí Pilatos fala, custa-me esforço acreditar que seja um agitador político. Quanto à segunda acusação quanto à segunda acusação, manifestaste alguma vez que não se deve pagar o tributo a César? Então a segunda acusação que ele fala, por impedir o pagamento de tributos a César. Aí o mestre, Jesus, indicou com a cabeça João e respondeu, pergunte a este ou a qualquer outro que me tenha ouvido. E na mesma hora Pilatos perguntou, na mesma hora João falou,
né? E João atropeladamente explicou que tanto o mestre como os demais do grupo pagavam sempre os impostos do templo e os de César. Ele queria continuar falando e o procurador falou: é suficiente. E cuida de não dizeres a ninguém o que falaste comigo. E João não disse. E assim o cientista escreve. E assim foi. Nem sequer no texto evangélico escrito por João, muitos anos depois, aparece esta parte da entrevista do procurador romano com Jesus. Aí o procurador insiste. No que se refere à terceira acusação, diz-me, tu és o rei dos judeus? Terceira acusação, por considerar-se a si mesmo o rei dos judeus e propagar a criação de um novo reino. O tom do procurador era sincero. Essa, ao menos, foi minha impressão, fala o cientista. E o mestre esboçou um débil sorriso. Ao fazê-lo, abriu, né? Ao fazê-lo, uma das gretas do lábio inferior abriu. E um finíssimo filete de sangue precipitou-se entre os pelos da barba. Começou a sangrar logo. Ele riu, né? Pilatos, tornou o rabi. Fazes essa pergunta por si mesmo ou recolheste-a dos acusadores? Aí Pilatos se aborreceu. Será que somos judeus? Pilatos responde. Será que somos judeu? Teu próprio povo te entregou e os principais sacerdotes me pediram tua morte. Então, Pilatos ficou mais calmo e, mostrando os dentes de ouro, acrescentou: duvido da validade dessas acusações. E só trato de descobrir por mim mesmo o que foi que fizeste. Por isso te perguntarei pela segunda vez. Disseste que és o rei dos judeus e que tencionas formar um novo reino? O galileu não demorou para responder. Não vês que meu reino não está neste mundo? Se assim fosse, meus discípulos teriam lutado para que não me entregasse aos judeus. É claro, tinha grupo de 60 armados lá, entendeu? Jesus que falou, não, nada disso. Minha presença aqui, diante de ti e amarrado, demonstra a todos os homens que meu reino é um domínio espiritual. O da confraternização dos homens, que por amor e fé passaram a ser filhos de Deus. Este oferecimento é igual para gentios e para judeus. Pilatos levantou-se e, golpeando a mesa com a palma da mão, exclamou sem poder reprimir sua surpresa. Por conseguinte, tu é rei. Tu diz aí que é rei. Sim, respondeu Jesus, encarando o procurador. Sim, respondeu Jesus, encarando o procurador. Sou um rei desse gênero. E meu reino é a família dos que creem em meu Pai que está no céu. Nasci para revelar meu Pai a todos os homens e testemunhar a verdade de Deus. E agora mesmo declaro que o amante da verdade me ouve. Aí Pilatos se levanta e fala para ele mesmo: a verdade? Que é a verdade? Quem a conhece? E antes que Jesus chegasse a responder, fez um sinal a civis, dando por concluído o interrogatório. Acabou por aqui. Aí fala para o cientista, enquanto o centurião vai levando Jesus, ele fala para o cientista:
esse homem é um estoico. Conheço os seus ensinamentos e sei que eles predicam. Abre aspas. O homem sábio é sempre um rei. Então, estoico quer dizer destemido, né? Impassível diante da dor, que não teme a adversidade, né? Então, estoico é isso. É alguém impassível, não tá aí para dor e não teme problema nenhum. Era o caso de Jesus Cristo. Ele chama que era um homem estoico. Aí volta para lá, entrega Jesus lá para eles, né? Volta e fala assim, ó. Lá, aí já sobe lá no parapeito lá da casa dele, né? O terraço. Lá com arte superior, lógico. Ele era o rei dali. Ele era o governador dali. E era o procurador. E era a maior autoridade naquele momento. Interroguei este homem e não vejo culpa alguma. Não o considero culpado das acusações formadas contra ele. Por esta razão, penso que deve ser posto em liberdade. Aí houve uma rebelião. O pessoal começou a reclamar, os juízes, os saduceus que estavam ali, fariseus e tal, começaram a reclamar, e os soldados já se armaram. Os soldados já não gostavam deles mesmos, já se armaram, já sacaram a espada e tal, e o procurador pediu calma. Então um dos caras dali, dos saduceus, né, muito alterado, um dos sinedristas se destacou do grupo, galgando 3 ou 4 degraus, increpou Pilatos com estas frases: este homem incita o povo. Começou pela Galileia e prosseguiu na Judéia. É autor de desordens e um malfeitor. Se deixas livre este homem, lamentarás por muito tempo. Mas quando ele fala que Jesus Cristo era galileu, há um suspiro de alívio ali, Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos falou: bom, se é galileu, não é comigo, é com Herodes. Aí ele fala: este homem é um galileu. Leva-o imediatamente a Herodes. E botou Civilis, o centurião-chefe, para comandar, para levar Jesus a Herodes, que estava ali também, na Judéia naquela época, naqueles dias. Eles vão seguindo, e o procurador lá de cima, do terraço dele, fala: e quando Herodes o tiver interrogado, traz-me suas conclusões. E eu encerro aqui esse vídeo, convidando você para assistir a entrevista que terá como cenário o palácio lá de Herodes e Jesus Cristo, né? E Herodes, lá nas entrevistas que ele terá com Herodes. Então eu quero dizer que se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, porque vai ser um aprendizado longo, né? Eu vou levar esses vídeos até a crucificação, no primeiro volume, mas são 9 volumes. Vou falar da infância, ele volta, né? Ele faz outra viagem. Vou falar da infância, da juventude de Jesus, da família dele, etc, etc, etc. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative a sineta. E se gostou desse vídeo, dá o seu positivo lá para ajudar o meu canal. Eu não tenho remuneração nenhuma com esse trabalho que faço. Faço porque eu achei, e digo isso já disse várias vezes, que é muito conhecimento para que fique importante
Importante conhecimento. Que sendo isso verdade, muda muita coisa. Então é um conhecimento muito importante para que ficar só para mim. Por isso eu estou divulgando isso gratuitamente no meu canal. E quero dizer para você que a paz seja a sua constante companheira. E gratidão profunda pela sua audiência.